Dê mais atenção às perdas. Eu tenho certeza que o título desse vídeo ele é pouco atrativo, até porque as pessoas elas não dão a devida atenção às perdas, até que elas apareçam. Você já ouviu aquela frase que o mercado ele sobe de escada, mas ele desce de elevador? Isso quer dizer que as perdas são muito mais impactantes que os ganhos. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Primeiro, os impactos das perdas e a importância de você ter uma boa gestão de risco para que você possa minimizar essas perdas e potencializar, assim, seus ganhos. Se você gostou desse tema, se esse tema lhe interessa, vem comigo que o vídeo tá incrível. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Viniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, deixo sempre o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade. Se você não se inscreve aqui, pode ser que nunca mais você me veja no YouTube e vai acabar perdendo conteúdo de relevância, não tenho dúvidas disso. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá nós temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima. E por último, comunidade do Saldo Zero, link para você fazer parte dessa comunidade VIP na descrição do vídeo. Vai lá, faça parte, interaja comigo, com outros investidores, tenho certeza que vai agregar muito na sua vida financeira e nos seus investimentos, beleza? Mas vamos lá, eu quero abordar o seguinte ponto. O tombo, ele é sempre mais impactante. Vamos fazer aqui um breve exercício. Digamos que um investimento qualquer, ele tenha se desvalorizado 10%, beleza? Quanto seria necessário para que esse capital se valorizasse somente para que ele retornasse ao ponto original? Ou seja, somente para recuperar a perda. Caiu 10. Quanto é necessário para que ele se recuperasse? Se você respondeu 10%, tá errado, e a maioria das pessoas responde isso. Num exemplo mais prático, vamos supor R$100. Digamos que R$100 se desvalorizou em 10%, ou seja, agora são apenas R$90. Para que esses R$90 voltem aos R$100, será preciso uma valorização de 11,11%. Alguns podem até pensar, mas nem é tanta diferença assim. E como eu sempre gosto de dizer, quem não enxerga o pouco, não enxerga o muito. Vamos alterar o cenário aqui. Vamos supor um investimento qualquer que tenha se desvalorizado em 50%, beleza? Quanto é necessário que esse capital se valorize para que ele somente recupere essa perda? Quanto? 50%? Errado de novo. Vamos lá. Um exemplo prático, R$100, beleza? Temos R$100, ele se desvalorizou 50%. Ou seja, está valendo agora R$50. Para que esses R$50 voltem novamente e se transformem novamente aqui em R$100, é preciso uma valorização de 100%. Será que a diferença ainda nem é tanta assim? E detalhe, pode ser ainda pior. Eu vou jogar uma tabela aqui na tela. Veja só, se você perder 10%, é preciso uma valorização de 11,11% somente para recuperar a perda. 50%, uma valorização de 100. Agora, se você perder, se esse investimento se desvalorizar 70%, já são necessários 233% de valorização somente para recuperar. E veja lá, e se o seu investimento se desvalorizar em 90%? Você vai precisar de uma valorização de 900% somente para recuperar o prejuízo. Então, meu querido, minha querida, entendam o seguinte: minimizar as perdas é estar preparado para futuros ganhos. Ou como muito bem diz o nosso velhinho Warren Buffett, você só precisa fazer algumas poucas coisas certas na vida, desde que não faça muitas erradas. Ou seja, você não precisa acertar sempre, desde que não faça besteira com seus investimentos. E aí entra aquela questão, existe uma carteira blindada para as perdas? Inclusive foi uma pergunta que eu já tive lá no Instagram. E eu não pretendo com esse vídeo lhe dizer que existe uma carteira blindada, porque ela não existe. Mas o que eu quero, o que eu posso lhe passar é que existe sim maneiras de compor uma carteira de investimentos que pode minimizar essas possíveis perdas. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: esqueça que existe um único melhor tipo de investimento ou um único tipo melhor de classe
de ativos? Eu vou te dar alguns exemplos. Quem acreditou que fundos imobiliários eram os melhores e os únicos investimentos pode estar amargando, na data que eu estou gravando esse vídeo, no dia 15 de dezembro, pode estar amargando uma queda de aproximadamente 10% em 12 meses. Nesse cenário, será necessário uma valorização de 11,11% somente para empatar. Talvez não seja o mais impactante. Mas quem acreditou que ações eram os melhores e os únicos investimentos pode estar amargando uma queda de aproximadamente 18% em apenas 6 meses. Nesse caso, já são necessários quase 22% de valorização somente para recuperar essa desvalorização. Mas tem mais. Quem acreditou que Bitcoin era o melhor e o único investimento pode estar amargando uma queda de aproximadamente 20% em apenas um mês. Já é necessário uma valorização próxima de 25% somente para empatar. Mas que tal esse último? Quem acreditou que Magalu, MGLU3, muito falada nos últimos anos, muito recomendada pela maioria dos analistas e casas de análise, era o único e o melhor investimento, pode estar amargando uma queda de aproximadamente 72% em um ano. Nesse caso, já é necessária uma valorização superior a 233%, somente para recuperar essa desvalorização. E veja, não estou dizendo que esses investimentos são ruins, são péssimos, muito pelo contrário, eles são ótimos investimentos, a depender do objetivo do investidor. Mas o que eu vejo é uma tremenda falta de conhecimento da maioria das pessoas, ou na verdade, falta de interesse em como compor uma carteira de tal maneira a não ficar exposto em demasia num determinado ativo ou em uma classe de ativos. E aí eu te digo o seguinte, não há um único melhor investimento. Não há uma melhor classe de ativos. Tampouco existe uma carteira de investimentos ou algum tipo de investimentos blindado às perdas. Mas assim como nós compomos uma carteira de maneira mais inteligente, sabe? Não tentando acertar o futuro, mas estando preparado para ele. Independente do cenário econômico. É aquele ditado que o menos pode ser mais. E a gente pode falar sobre uma carteira de investimentos mais sensata. Não é o meu objetivo aprofundar esse tema nesse vídeo, uma vez que eu já fiz diversos outros vídeos, eu vou linkar aqui no card para você. Mas o que eu queria trazer hoje é o seguinte, que antes de você investir, é preciso você conhecer esse investimento e entender quais são as suas causas e os seus efeitos. Vou te dar exemplos. O que causa, de maneira geral, a valorização ou a desvalorização da Bolsa de Valores? A valorização, em suma, é um cenário econômico favorável. É um PIB crescente, é a redução do desemprego, é o aumento do índice industrial, é o aumento das vendas no comércio e assim por diante. Do contrário a tudo isso, a bolsa tende a se desvalorizar. E esses cenários, eles se mantêm para sempre? Não, eles ocorrem em ciclos. Talvez até seja um tanto óbvio para alguns, mas vamos supor o seguinte, num cenário de baixa da bolsa, o dinheiro ele não desaparece, o dinheiro ele migra. Essa venda massiva de ativos, bolsa de valores, aos quais os investidores estão correndo e por isso causando essa baixa na cotação dos ativos, esse dinheiro ele não está sumindo, ele está simplesmente migrando. Migrando para onde? Para ativos mais conservadores, para ativos mais seguros. Já passou pela cabeça por que geralmente em momentos de estresse, enquanto a bolsa cai, o dólar sobe, ou às vezes o contrário também é verdadeiro? Isso é simplesmente migração de capital de ativos mais seguros para ativos mais arriscados e vice-versa. Outra questão, por que em momentos mais conturbados da nossa economia, onde nós temos um cenário de inflação descompassada, que é o que nós estamos vendo agora, por que as taxas de juros tendem a ser elevadas? Isso nada mais é que uma manobra do Banco Central, do Copom, para tentar tornar o capital mais caro e assim frear o consumo. E esse cenário tende a desvalorizar bolsa? Geralmente sim. E por que sim? Porque geralmente em cenários de juros mais altos, muita gente prefere não se arriscar na bolsa e deixar o capital em ativos mais seguros. Novamente, migração de capital. E essas são questões que eu geralmente abordo em meus vídeos. Então, de novo, se não tiver inscrito, deixa aqui o convite. E há como nós
prevermos esses cenários? Não, não há como prevermos. Até existem algumas expectativas que a gente consegue ver pelo boletim Focus, etc., mas não há como nós cravarmos. E nós tampouco precisamos cravarmos, o que nós precisamos é estar preparados para o futuro, independente do cenário econômico, é o que eu sempre falo de nós estarmos com uma carteira antifrágil. Se é sabido as causas e os efeitos da valorização e desvalorização da bolsa, por que não ter parte da carteira, parte desse capital alocado em ativos dolarizados? Se é sabido também as causas e efeitos desse aumento e redução nas taxas de juros no Brasil, por que não se expor em parte também a esse tipo de ativo? Um time de futebol não pode ser formado com 11 atacantes. Então, gente, nós precisamos ser sensatos, nós precisamos minimizar os riscos de um ativo ou de uma classe incorporando outros ativos ou outras classes que se complementem dentro dessa carteira. Ninguém tem a capacidade de prever o futuro, mas nós podemos estar preparados para ele. E ainda tem gente que acredita que você se expondo em ativos mais conservadores, você pode acabar reduzindo a rentabilidade da sua carteira. Isso não faz um mínimo sentido. Até porque se utilizar de uma diversificação sábia, uma diversificação inteligente, pode, primeiro, te proteger de grandes quedas, te proteger de grandes crises e, segundo, isso pode permitir que partes da sua carteira que se valorizaram com essa crise, que se valorizaram com esse estresse, lhe permitam comprar desses ativos que ficaram desvalorizados. E isso, no longo prazo, vai sim potencializar seus ganhos. Inclusive, tá, gente? Abrindo um parênteses aqui, está para sair talvez um vídeo mais importante do Saldo Zero, onde eu faço uma análise profunda, detalhada, de diferentes estratégias de carteiras de investimentos, somente BOV, somente CDI, somente fazendo stock picking, com composição de carteira, rebalanceando, não rebalanceando, de 95 a 2021, de 96 a 2021, durante intervalo de 10 anos, intervalo de 5 anos, para trazer para você a melhor carteira que se comportou durante todo esse período. O vídeo tá sensacional e vou acabar comprovando tudo isso que eu estou falando para você. E aí, voltando, essa questão de usar parte da carteira que se valorizou para comprar do que se desvalorizou, seria o que muita gente diz que faz na teoria, mas que na prática pouca gente acaba executando, que é o quê? Você vender parte de um ativo na alta e comprar parte do outro ativo na baixa. E tudo isso que eu estou falando aqui são os pilares que eu comento na carteira do Saldo Zero, que é a proteção caixa, proteção cambial e agressão em renda variável. E para aqueles mais céticos que podem estar se perguntando se isso se prova com o tempo, vou mostrar o gráfico. Isso aqui é o gráfico da minha carteira pessoal, começo de 2018 até hoje. Veja que nos momentos de maior estresse, maior crise, é onde a carteira mais se distanciou do índice Bovespa. Então você acha que eu estou preocupado com essas quedas do Ibov? Muito pelo contrário, porque são nessas quedas que os meus outros pilares me permitem comprar de ativos da bolsa que ficaram desvalorizados e eu acabo ganhando mais com o tempo. Então isso é gestão de risco, é você conhecer as causas e efeitos de cada ativo, é você buscar minimizar esses riscos, incluindo novos ativos ou novas classes de ativos dentro de uma carteira de investimentos inteligente. E como eu gosto sempre de dizer, antes de pensar em ganhar, pense em não perder. Proteja-se sempre. Se você ficou comigo até agora, considere compartilhar esse vídeo. Como sempre, lhe desejo todo o sucesso e prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!